Boa tarde a todos. Declaro, portanto, aberta a presente audiência pública para a apresentação e discussão do orçamento de previsão do exercício de 2019. Boa tarde. Vou passar inicialmente os trabalhos na condição de vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos para o técnico desta casa, o senhor Aldimuca, que fará a apresentação do respectivo projeto de LDO encaminhado pelo Poder Executivo a esta casa. Com a palavra, o nobre técnico Aldimuca. Boa noite a todos os presentes, vereador Eduardo, vereador Silvio Magalhães. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lei orçamentária, ou melhor, sobre o projeto da lei orçamentária para 2019. Então, a gente colocou aqui na tela um conceito resumido do que é o processo orçamentário aqui no nosso país. Esse processo está definido na Constituição Federal e é composto de 3 etapas. A primeira dessas 3 etapas é o PPA, já foi aprovado no começo desse exercício de 2018, que é um plano a médio prazo, né? Neste plano, o município cria os seus programas para o exercício de 2018, 19, 20 e 21, ou seja, os 3 últimos anos do governo e o primeiro ano do próximo governo. O segundo passo desse processo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também já foi aprovada nesse primeiro semestre de 2018. A LDO compete identificar no plano plurianual o programa que pretende executar no próximo exercício, no de referência, que no caso aqui é o de 2019, e cria dentro desse programa os projetos e as atividades. Também traça regras para a execução do orçamento. Por fim, o terceiro passo desse processo, que é a Lei Orçamentária Anual, nós votamos agora até o final desse exercício para a execução em 2019. A Lei Orçamentária Anual é onde se detalha os valores, efetivamente, que serão dispendíveis pelo município. É onde se define a receita, né, se estima a receita para 2019 e se fixa a despesa para esse mesmo exercício. Então, nós fizemos um comentário aqui de que a LDO, ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte, torna-se um elo de ligação entre o plano plurianual e a Lei Orçamentária Anual, que é um instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício de 2019, no caso. Fiz um comentário que o processo orçamentário não é contabilidade, né, são conceitos totalmente diferentes. Nesse instrumento de planejamento, a gente não vai discutir, por exemplo, o fluxo de caixa, diária e razão, balancetes e balanços. São conceitos diferentes. Todavia, é com base no orçamento que a contabilidade vai depois efetuar os seus lançamentos. Todos os seus lançamentos, eles nascerão com execução orçamentária. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os valores para 2019. O orçamento para 2019, né, a despesa fixada como limite para 2019 é nesse valor de R$ 473.420.000. Isto para todo o município de Bertioga. O orçamento municipal, ele é dividido em três grandes grupos, que são os órgãos administrativos aqui do município. A Câmara Municipal, né, representando o Poder Legislativo, no valor de 16 milhões. A Prefeitura, né, aqui individualizada, separada da Autarquia Municipal Bertiprev. Então, a Prefeitura do município, 391 milhões. E o Bertiprev, que é o Instituto de Previdência, a Autarquia Municipal com esse propósito, 65.708.000. Então, nesse quadro acima, nós fizemos uma distribuição também por secretaria, aí em relação ao total do município. Então, a gente tem as secretarias de governo, de administração, saúde, educação e tal. Dessas, aqui tem o orçamento com maior vulto, a Secretaria de Educação, nesse percentual
de 23,32%, aqui em relação ao total do município. Em relação ao total do município, né? Vamos ver aqui quanto seria em relação ao total da prefeitura. Nós tirarmos aqui a Câmara e o Vertiprev. Só fazer uma alteração. Só fazer aqui uma pequena alteração. Ano passado. Foi isso, o senhor tiver do ano passado, saúde, nós temos mais uma diminuição. Agora, comparando os percentuais por secretaria, em relação especificamente ao total da prefeitura. Então, com esse novo parâmetro, a gente identifica aqui que a Secretaria de Educação, ela corresponde, né, o orçamento da Secretaria de Educação, representa 28,19% do total da despesa da Prefeitura. Ou seja, pouco menos de 1/3 é da Secretaria de Educação. A segunda aqui com maior volume é a Secretaria de Saúde. Aqui são as duas maiores. Talvez em relação ao ano passado houve uma diminuição, né, senhor? Não, vereador, eu não tenho esse número de memória não, e também não trouxe, desculpa, não trouxe para comparar. Aqui 2019 com 2018, que é esse ano que está em curso, né? Então, esses são os valores que a gente tem previsto nos totais de cada secretaria. Esse relatório é um relatório mais analítico, que a gente pode identificar. Vamos pegar aqui a Câmara, por exemplo. O orçamento da Câmara, um total de 16 milhões. Como é que a Câmara pretende gastar entre aspas, né, executar esses 16 milhões? Né? Pretende 585 mil com ampliação da manutenção do patrimônio público. Aqui com consultoria e capacitação técnica 100 mil. 11 milhões e 400 com salário e encargos. Então, esse conceito, essa estrutura que se apresenta aqui para a Câmara Municipal, é a mesma que se aplica a todas as secretarias e também ao Vertiprev. Então, se nós formos aqui, por exemplo, a Secretaria de Educação, que tem maior volume, aqui no Fundeb. Então, o Fundeb, especificamente, tem um orçamento de R$35.127.000. Esse é o orçamento do Fundeb. Dentro do Fundeb, salários e encargos, que tem um volume muito alto. E aqui a própria gestão do Fundeb, que a gente pode ver mais detalhado no outro quadro, mais adiante. Recursos para serem disponibilizados aí para creche, R$13.690.000. Para o ensino infantil, R$10.549.000. Para o ensino fundamental, R$32.398.000. Para a educação especial, R$4.701.000. Para o EJA, que é a educação de jovens e adultos, que consta aqui no orçamento, mas tem um valor, a gente sabe que não há aplicação direta nisso aqui, R$5.000. Para a merenda escolar, R$10.537.000. Ele vai totalizar lá para a Secretaria de Educação aqueles 79 milhões. Desculpa. 110 milhões, troquei. 110.420.000. 79 é a saúde, né? 110. Então, se nós quisermos abrir um pouquinho mais esses números, aqui no detalhamento da despesa, voltando lá na Secretaria de Educação, eu posso dizer o seguinte, que dentro do Fundeb, localizar aqui. Educação especial?
lá. Aqui. Educação especial, orçamento total, R$ 4.701.000. Educação especial. Né? 4.701. Desses 4.701, a prefeitura ela alocou aqui 298 mil para subvenções sociais, que são para as entidades que têm convênio com o município. 4.332 outras despesas de pessoal decorrentes de contrato, que normalmente são os contratos de terceirização, que a gente chama, genericamente terceirização. E aqui material de consumo, 19 mil, contratação de pessoas físicas, 45 mil. Ia fazer mais fichas aqui e a gente vai chegar nesse valor de 4.701.000. Essa é educação especial. Né? O Fundeb, que tem aquele valor mais alto, aqui, Fundeb. R$ 35 milhões do Fundeb. Desses 35 milhões do Fundeb, a gente observa que 16.980 é para salários e encargos. Então aqui representa quase 50% de salários e encargos no Fundeb. E ainda tem mais algumas despesas que são relacionadas com o pessoal, né? O auxílio alimentação, ela está separada aqui da classificação de salários e encargos, mas ela também está relacionada com o pessoal. Então a gente pode dizer que no Fundeb ele é quase que exclusivamente para pagamento de pessoal. A gente tem aqui mais 11 milhões, então somando tudo isso é quase que exclusivamente pagamento de pessoal. O Fundeb. Não, esse aqui é de funcionário. De funcionário. Esse aqui é de funcionário. E 56 mil. Isso é só para educação. Só para o Fundeb de educação. Fundeb. A gente somando, só desculpa. É o auxílio transporte, especificamente para o Fundeb que está alocado na educação. Então, esse processo ele se repete para todas as secretarias e para todas as divisões que existem aqui dentro da secretaria, né, para os órgãos, para todos eles. Um outro ponto que também merece destaque, já é outro lado do orçamento, que a gente está falando sobre despesa, o outro lado do orçamento, que são as receitas. Então, a prefeitura, ela estima para 2019 um valor total idêntico ao valor da despesa. Né? O mesmo valor. O valor estimado para... Tá, então vamos lá. Então o que a gente pode identificar aqui? A prefeitura estima arrecadar para, em 2018, 15.678.000 reais de imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Esse valor aqui de 15 milhões é o valor da retenção sobre os salários de todos os funcionários do município, prefeitura, câmara, vertiprédio. A contribuição dos funcionários, né, a retenção dos funcionários, ela acaba ficando como contribuição para o município, 15 milhões. Em que pese o imposto de renda ser um tributo federal, no caso dos funcionários públicos, isso não se aplica apenas à Bertioga, esses recursos eles ficam no município. Então ele fica retido aqui no município. Retido esse dinheiro Não fica é no município. repassado? Não é repassado. A Câmara, por exemplo, repassa para a prefeitura retém e mantém em seus cofres. Outra pergunta, secretário. E quando há restituição do imposto de renda, quem que paga a restituição? Governo Federal, Receita. Então, nesse caso... Ela só repassa o dinheiro porque depois, nos tributos que o governo federal tem que mudar para cá, mas depois for retido e ela repassa. Aí só faz o repasse, só. Isso aí é normal. É que nem a receita própria, essa é uma receita própria, mas faz o mesmo. Mas está dentro do bojo. Você faz um desconto do ISS, a receita própria fica aqui. Fica dentro do bojo. IPTU predial, esse valor, 75 milhões. Uma pergunta com relação ao IPTU predial. Foi há poucos dias a porcentagem. Já foi calculada essa porcentagem isso? Ou não é visto que seria muito mais? Aqui eu acredito que já está com essa correção. Eu acredito
Mas assim, quando essa proposta de orçamento foi elaborada, já se tinha em mente, né, já existiam os estudos para correção do IPTU, para a proposta de correção do IPTU. Então, eu acredito... Essa base de 4,4? Quando você... É de 4,5, né? 4,5. Era 9,5, 4,5. É. Estudaram e chegaram àquela conclusão. Isso. O que acontece? Isso aqui é uma estimativa. Da mesma forma que a receita, ela é uma fixação teto. Não se pode gastar mais que aquilo. Todavia, graças à lei de responsabilidade fiscal, a despesa do município, ela estará sempre atrelada à sua arrecadação. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Então, vamos supor que esses 75 milhões, ele considerou 9,5% de aumento efetivo para 2019. A Câmara alterou para 4,5% nos 4 primeiros anos e 0,5% a partir do 5º ano. Isso, obviamente, vai diminuir o valor, né? Mas, como os dois lados do orçamento, despesa e receita, tem que trabalhar em equilíbrio, a Prefeitura terá que, em relação à receita, fazer suas contenções. Obviamente, não vai poder usar essa estimativa que não vai ser efetivada. Está anunciado aí nos jornais de Santos, principalmente, a desativação de Itatiba. Nós recebemos dinheiro da energia de Itatiba? Não, do ICMS, né? Conta parte do ICMS. Ele fez uma previsão de Existe uma... Ele foi lá em cima e aprovou Eu sei que tem um trabalho já antigo da Prefeitura tentando que esses recursos venham para o município, mas até o momento Esse ICMS é uma quantia considerável? é considerável, mas não sei precisar para a senhora, porque esse cálculo é feito pelo Estado. Se for desativada, não tem nada. Já não temos, né? Acontece que há 10 anos a Prefeitura já vem tentando buscar uma forma de receber esse ICMS da usina de Itatinga. Acontece que não conseguiu até agora, mas a Prefeitura continua, através do seu departamento jurídico, para buscar. Agora, se a Itatinga vier a fechar, então, logicamente, que o poder público vai buscar a Itatinga, que Itatinga é de Bertioga. E aí pode se usar para base de vício, que assim, só esclarecendo Itatinga, o que está acontecendo no Itatinga é que quando fecha a contabilidade, compra-se energia no atacado. Como eles geram a própria energia, eles estão usando o valor referência de 15 anos atrás. Eles não atualizam, não corresponde com a verdade. Inclusive isso mascara o balanço. E aí o que nós temos feito? O contador nosso aqui da Prefeitura, o doutor vai me ajudar, o senhor Nicolai. O senhor Nicolai fez a radiografia disso e foi o senhor Nicolai que levantou essa informação mostrando que havia essa distorção, senhor entendeu? Aí nós tivemos aqui numa audiência pública com o secretário de Finanças, conferindo essas informações, e ele fez essa observação, mostrando que nós estamos, na verdade... Eles estão comprando energia como se fosse no atacado para acertar sua contabilidade com o preço de 10 anos atrás. Então, o que foi feito? Foi feito um documento, eu encaminhei esse documento via o nosso gabinete. Nós estamos agendando agora para o começo de janeiro, após as festas. Inclusive, o senhor Nicolai foi convidado, ele vai comigo até lá, para que a gente, junto ao Comitê de Contabilidade da Codesp, faça a defesa de que esse valor não é verdadeiro. Ou seja, eles estão mascarando a contabilidade deles se eles continuarem usando esse valor de referência de 10 anos atrás, né? Então a gente está tomando bastante cuidado com isso, só, entendeu? Para a gente poder não só trazer essa receita para a gente atualizada, mas a anterior que também não foi recolhida, não? Todo o trabalho em relação ao aumento da arrecadação, assim como a justiça tributária, é importante, né? Então aqui, eu só coloquei aqui no ICMS a cota parte, só para a gente ter uma ideia, o município recebe esse valor aqui da cota parte do ICMS, 27 milhões. Então a apresentação aqui dos valores do orçamento da despesa e da receita do município, ela integra todas essas tabelas, todos esses quadros que a gente está vendo aqui. Como é um volume de informação muito extenso, né,
A gente tem aqui, só aqui são 743 linhas. Então a gente fica à disposição para poder trabalhar com esses números, se os senhores e senhoras assim desejarem, de uma forma até mais individualizada depois aqui no meu gabinete. Então, o recurso da multa, ele tem que ir para o FUMAT. E o FUMAT... Roupa, tinta, equipamento... As mesmas placas que o pessoal desrespeita de tomar no as mesmas placas, as marcas. Só não pode construir obra nova. Uma parte também vai para... Uma parte também... Também. Também. Eu parei aqui, daqui a pouco a gente vai nos royalties. Parei aqui no FUMAT só para a gente dar uma olhadinha. O orçamento do FUMAT é de 5 milhões. Tá? Como esse fundo ele tem essas receitas de multa, elas vão para o FUMAT. Então a gente acredita que o valor da arrecadação das multas, deixa eu localizar aqui, quanto está previsto aqui para... Multas por infração à legislação de trânsito. 7 milhões a previsão. Então aqui a gente tem uma previsão e lá a gente tem uma previsão de despesa mais conservadora do que a receita. Isso é bom. Não é nada disso aí. Não, mas isso é. Gente, peraí. O Eduardo já foi secretário de serviço urbano, ele pode explicar melhor. O fundo tem um conselho hoje que faz a geração. Isso aí também entra na questão até de coisa de segurança, vê? Eles compram equipamento, como veículos, eles compram material para sinalização, eles podem fazer educação no trânsito, entendeu? Então não adianta a gente generalizar o que é, porque ali agora há pouco, ali no outro quadro que estava mostrando, estava ali quais são as atividades. Ele faz a previsão do valor e faz a previsão das atividades como um todo, mas ele não especifica aqui como ele vai fazer. Isso é discricionário, só dá para acompanhar no exercício. Você fala assim, eu quero saber o que foi feito em 2018. Isso é previsível, tem que fazer. Você pega uma daquelas fichas, você puxa o analítico dela inteirinho, vê todo mundo que contratou, que gastou, o que fez. Só que isso não dá para você previsionar para 2019. Você consegue ver o que foi para trás, o que tem para frente tem que assim, ele faz uma previsão com base nos anos anteriores, né? Que nem não tem aqui o valor da arrecadação de multas do ano passado, entendeu? Mas talvez ele tenha colocado 7 milhões, porque eu acho que em um ano foi 2 e... Não, porque pode haver até algum superávit do ano anterior. Coisa que não recebeu, É alguma coisa que vai receber, exatamente. Então, a razão da previsão da arrecadação é superior à previsão do investimento, assim, tecnicamente falando, é até positiva, porque o que não se pode é o contrário, né? Prever mais despesa do que a arrecadação. E outra, todo o dinheiro que é arrecadado, especificamente na multa de trânsito, tem destinação própria por lei. Está previsto lá na lei que criou o FUMAT. Então, se você arrecadar 7.500, se você arrecadar 5 milhões, esse dinheiro tem que ser utilizado nas ações do FUMAT. Você vai ter 3 campos: manutenção, custeio e investimento. Para a gente ver o que vai acontecer, você não vai enxergar o custeio, não vai a manutenção, talvez muito pouco também. O que você pode estar querendo saber é realmente o que tem de investimento, o que sobra para se fazer alguma coisa que eu possa ver, mas no todo, né? A Câmara tem um orçamento de 16, onde ela praticamente paga 11 milhões de folha de pagamento durante o ano todo. Quer dizer, o que sobra para investimento? Muito pouco. O que sobra para investimento a gente devolve. Só detalhando um pouquinho mais aqui no FUMAT, o orçamento do FUMAT nós comentamos que era 5 milhões. Né? Então aqui a despesa, aqui ó. Aí, ó. 3.388.000, despesa de serviço terceiro, pessoa jurídica, é contratação de empresa para esses serviços todos, manutenção de semáforo, de radares, pintura dos logradouros,
Cadê no orçamento, o Aldi? Você mostrou no quadro atrás desse que tinha as atividades do trânsito. Olha lá, vamos lá primeiro. Investimento para trânsito seguro. O que ele imaginar que ele vai fazer nessa categoria, ele vai ter uma previsão de 300 mil. Concessão de adiantamento de verba. Essa é a despesa que o diretor, secretário, quem está na pasta tem para o custeio do ano inteiro. 12 mil reais ali dá para R$1.000 por mês. Por ano. É isso? Por mês. R$1.000 por mês. Publicidade e propaganda. Se ele for investir em alguma coisa em termos de fazer divulgação de trânsito, faixa, cartilha, algum tipo de atividade de comunicação, 350. Que são campanhas educativas, né? Isso, se for, né? Atividades voltadas ao trânsito. Aí você imagina o que você quiser. O grosso está aí, 4.523.000, né? E sistema de transporte. Tem algum subsídio que ele deve fazer aí, né? Sistema de transporte ou despesa com o transporte dele? Investimento no sistema de transporte. Algumas fichas com esses valores menores são abertas para escrituradas. Então a gente vê sistema de transporte, eu não sei se especificamente o que é. Ele abre e fecha lá. 30 mil, 73 mil, tem uma de 30 e uma de 73, que fecha o orçamento dele. Mas são atividades voltadas por isso. Se ele tiver algum tipo de despesa correlata a essa especificação, ele vai nessa ficha. E depois ele faz a contratação, pessoa física ou jurídica, que é os 2 meses que ele tem que fazer. Então, nesse caso, por exemplo, não tem repasse. Eu vou repassar esse dinheiro do fundo aqui para outra entidade que presta serviço, o que faz. Não é o caso. Não pode, realmente. O dinheiro do FUMAT fica para o FUMAT. Parte é do FUMAT, não para o FUMAT. E assim com todos os fundos que tem recursos, né? Educação, saúde, 79. Enquanto o Silvio Eduardo está olhando, uma questão de radar. Aquele radar que foi colocado esses dias que eu vi até falando ali Ele fez a previsão. na Pera Bela Casa, foi uma indicação minha. Eu, enquanto agente funerário, não foi 1, nem 2, nem 3 adolescentes, pessoas que eu recolhi morta, colada naquele muro ali da parede da igreja Rio para as Nações. Hoje instalou o radar, acabou o problema. Infelizmente, o ser humano às vezes está voltado para isso, mexe no bolso que ele não faz. Se não mexer no bolso, Vanessa, eu cheguei a pegar uma moto ali, morrer 2 de menores. Infelizmente, aí eu fiz uma indicação, acabou o problema, não teve mais acidente. Então assim, hoje eu tô aqui hoje nessa audiência, muito entristecido, aproveitando esse momento, com a morte do nosso amigo Maurício, o Solon da Polícia Militar, o Solon. Agora, eu tô olhando aqui, num grupo que teve, às vezes o pessoal gosta de criar o meio da justiça, às vezes, Ministério Público, juízes, promotores, adora criticar político, criticar não sei quem, mas tá aqui, mês passado, começo de novembro, os polícias militares pegaram um Civic de Mogi, aqui em Bertioga, roubado com os caras que fizeram um assalto em Mogi das Cruzes. Pegaram os caras, prenderam, aqui em Bertioga, pelo sistema de monitoramento, conseguiram achar o carro, prenderam os bandidos. A família que foi assaltada desceu, reconheceu os bandidos. No outro dia, foram liberados numa audiência de custódia, estava na padaria tomando cerveja. Quando foi a semana passada, o mesmo bandido, assaltou uma família em Mogi das Cruzes, botou uma arma na boca de uma criança de 5 anos de idade. Foi pego, sabe aonde? Aqui em Bertioga de novo, com outro carro roubado. Diz que ele só está na cadeia ainda porque não tiveram dinheiro para pagar a fiança. Mas que até o Natal está na rua. Então o que adianta? Policiais na rua dando a vida, morrendo, que no caso do Solon deixou os filhos, a mãe. Para quê? Para chegar lá a justiça soltar? Aí o político não presta, o polícia que está na rua não presta. Só que também quem está lá atrás também que veste como está do outro, que faça o serviço também, que aí fica difícil. Periquito. Periquito. Não tira foto. Tá errado. E hoje é fotografado. Eu levei uma multa porque eu estava em cima da calçada. Eu paguei com prazer. Acabou. Eu estava cometendo a infração. Você entendeu? Então eu acho que aqui tem muito. Coisinha O Aldi, mostra a parte dos valores
mostrou as correntes, as receitas. Você está nela ainda. Receitas. Tá. Voltar às receitas. Nós estávamos falando sobre a... Pode ser no orçamento do terceiro para Receitas? frente. É. A gente identificou aqui o seguinte, que imposto de renda, né? Que são os servidores, 15 milhões de alguma coisa, IPTU territorial, 75 milhões e o predial, 22 milhões. A gente comentou que houver uma variação da arrecadação. Essa variação ela tem reflexo direto na limitação da execução da despesa. O município terá que fazer algumas contenções. Agora, esses 22 milhões aí do IPTU territorial já está englobado os inadimplentes, né? Não, eles ficam aqui separados. Ó. Eles Não, ficam separados. Os que estão em discussão, eles ficam aqui separados. Administrativa, 9 milhões, 570. ali, 9 milhões e pouco administrativa. Isso. E ainda as multas e juros da dívida. Então, se a gente, essa questão da dívida ativa, 3 milhões e pouco de multas e juros. tudo isso aqui, ó, são os adimplentes. Sim. Então, se a gente recebesse, se o município recebesse mesmo, é difícil as pessoas. Isso aí daria um bônus, cara. Esse bom, 19 milhões. 19 milhões. Entre a transação monetária, multas, juros e o principal. Bom, então aí está indicando que não vai ter refis, não é isso? Nem pode, né, Rodiel? Certo? Calma aí. Pelo quantitativo lá na página, está indicando que não vai haver o refis. Não, tem que falar sobre refis. Mas ele não lançaria separado. Não, ele não lançaria Outra separado. receita importante, que depende também da economia do município, é o ITBI. Então, o ITBI 26 milhões, aqui 250 mil reais, previsão de arrecadação. Desatualizado, né? Porque a gente tem alguns valores, só de concordar comigo que se a gente fosse ver o valor real, isso aí passa bem por baixo, né, doutor? Está passando por baixo mesmo ali. Isso mesmo. E nós teríamos um valor muito maior. A senhora tem um imóvel, e aí quando você chega lá no imóvel, principalmente imóvel de alto padrão, custa 8 milhões lá, você pega lá, tá 3 milhões, 3 e pouco. Né? Aí é que Então. está a sonegação fiscal. Você vai levar 20 anos para corrigir. Para corrigir 20 anos. Então, Isso é algo histórico aqui em Bertioga, né? A transação imobiliária em Bertioga normalmente é abaixo do valor de mercado. Transação, desculpa. O registro da transação. Transação não, o registro. É a mais alta do país. A transação é boa. O registro dela que é abaixo do valor de mercado. ISS, EDSS. se passasse pelo valor que se faz a venda, era uma maravilha. ISS também é uma receita significativa, também depende do esforço do município, 14 milhões e 570, e mais o ISS de obras, 2 milhões e 53 Mas o mil. ISS de obras poderia aumentar se não fosse a demora que eles demoram lá para fazer a aprovação das obras lá, na hora que o engenheiro da entrada lá, o arquiteto, e aí demora. E não tem uma arrecadação maior por esse motivo. Agora, se fosse mais ágil, fosse mais rápido a aprovação e tudo, eu garanto que podia até dobrar esse valor aí. Próximo item aqui importante com relação às taxas municipais, sejam essas taxas do exercício de poder de polícia ou de prestação de serviços, 10 milhões e 780 mil reais. Tem as diversas taxas aqui. A de maior valor, comércio ambulante 1.400.000, aqui essa de valor aqui mais expressivo, que é para a execução de obras, 2.300. E a de comércio, 2.490. Aqui são as contribuições, isso aqui é quase que especificamente do Vertiprev, são as contribuições para o regime próprio. Esta, que também é importante, 10 milhões, é previsão para o custeio do serviço de iluminação pública, que é o que todos nós pagamos nas nossas contas de luz. Então, o município estima arrecadar em 2019 10 milhões de reais. Essa contribuição voluntária para a PAI, isso foi mudado. Essas contribuições aqui, tanto essa aqui, ó, Fundo Social, Fundo Bom, esse aqui eu não lembro, FUMPA, e da PAI, esse aqui são aquelas contribuições que vêm destacadas no carneiro IPTU. R$10. Tá? A prefeitura... Tem para a PAI, o corpo de bombeiros, não chama a produção
bombeiros, essa é do fundo social, o fundo quantos são os demais? Hoje nós não temos taxa de cobrança de lixo, né? Não. PTU. No IPTU, está englobado no IPTU. Tá igual pra Que faz a composição do PTU, manutenção viária, Então, aqui. coleta de lixo. Então, como receita corrente do município, né, a gente tem aqui 185 milhões 315 mil. Aí nós temos agora outro grupo grande, que são as transferências correntes, que são as que vêm da União, as que vêm do Estado. Então, os maiores valores aqui, o FPM, 32 milhões 800 mil, menos o que o município contribui, que é 6 milhões. Então, nesse fundo aqui, o município recebe um líquido de 26 milhões aproximadamente. Que, como é um fundo contributivo. Tem municípios que contribuem mais do que recebem, e outros, que é o caso de Bertioga, que recebe mais do que contribui. Royalties, um valor significativo, quase 69 milhões. Esse também é um valor importante aqui para o município. Não, mas esse daí, por exemplo, precisa tomar muito cuidado, né? Porque como ele é volátil, a tendência de mercado daqui para o próximo ano é dar uma estabilizada e a gente não tem uma arrecadação dessa, porque há uma tendência de queda do preço no mercado internacional. É verdade. Né? Porque o desenho é de queda. É de queda. Isso tem razão, porque já aconteceu em anos anteriores de, digamos assim, de executar 50% do previsto apenas. Por causa dessas questões que são que fogem à possibilidade de controle do município. Né? Que depende até do mercado internacional. É volátil, né? Você não tem. Por isso que é uma coisa que tem que ser usada com parcimônia, né? Porque não se sabe o que veio e o que não vem. Perfeito. Se prevê, mas não se sabe se vai resolver. Perfeito. Eu acredito assim, que talvez essa receita aqui, essa e a da dívida ativa, são as mais voláteis. Sim. Porque dependem de fatores assim, que, em relação aos quais o município não tem controle nenhum. Mas a prefeitura entrou com quase 60 mil ações de cobrança de dívida ativa. Só que 30 mil foi devolvida porque foi feito errado. Não queria falar, mas infelizmente a gente acaba falando, porque são coisas que não vêm à tona, mas a gente acompanha diretamente essas coisas, tem que falar, né? Porque talvez falar, mas teve aquela previsão, mas por que não cobrou? Porque outra caixa preta, aquela procuradoria, né? Se você fala aqui, sai gracinha aí. Então, não estou fazendo dedo somando tudo isso, a gente... Não, realmente, isso acho que ali a gente tem que ter a coragem de tocar o dedo na ferida. Né? A nossa procuradoria é uma caixa preta, que a gente precisa muitas vezes... eu acho que é perguntar, né? Porque não é possível, né? Eu acho que era para ter uma agilidade um pouco melhor. Se falta gente, eu acho que tinha que fazer o concurso público, colocar gente lá que pudesse desenvolver, porque se perde uma fatia interessante de faturamento né, de recursos. É muito grande. O IPVA está específico ali ou ele já está dentro do... Não, separado. Está separado o IPVA? Vamos ver aqui quanto é o IPVA. Nós já temos 25 mil veículos. 5 milhões e 500 mil reais. 6 milhões e 670. Menos, né, a quarta parte que é do município. Então, um líquido de 5.336. Quantos veículos que a gente tem no município? 25 mil? Temos 25 mil veículos inscritos. Aqui entra moto, tudo, né? Entre moto e veículos de passeio, caminhões, ônibus. Está tudo no bolo. E aqui também a cota parte é 50%, né? Nós só recebe 50%. Que é do município. Mas já dá para ter uma noção. 50% do que se paga de IPVA em relação aos veículos emplacados, retorna para o município. O município faz aqui a sua contribuição, a dedução, né, que o município faz, e a gente fica, Bertioga, né, a gente de Bertioga fica com 5.336. Então, essas são as principais receitas, como são muitas. Eu vou fazer uma pergunta, porque às vezes, de vez em quando, eu acabo esquecendo.
Por exemplo, as lanchas elas não têm uma contribuição para o município ou só para o Estado? Lanchas, barcos, eu digo essa parte toda que engloba Só para o Estado. essa parte aí. O emplacamento das lanchas, Adiel, eu agora não sei te responder com precisão, mas acredito que não fica para o município. Não, é só Estado, Só porque vem Estado. pela Só Marinha. Estado. É. E outra coisa, o que poderia contribuir nesse caso seriam as multas do canal, que aí nós teríamos que fazer o convênio com a nossa guarda municipal, e a nossa guarda municipal podia fazer a fiscalização das embarcações que estão dentro do canal. Essas embarcações que estão no canal e na praia têm que respeitar uma legislação específica, muito séria, né? E isso, exatamente. Isso, até por questão de excesso de velocidade, porque o que está acontecendo? Esse excesso de velocidade prejudica todos os nossos manguezais. Exatamente. Então, nós tínhamos esse convênio, o convênio venceu. Então, nós precisaremos, de alguma forma, entrar em contato com a Marinha, com a Capitania, reforçar isso, porque aí a nossa Guarda Municipal tem o poder de fiscalização nas nossas praias e no canal de Bertioga. E aí, sim, essa multa ficaria... Essa multa fica para o município. Inclusive, eu vou dizer para a senhora assim, nós aqui, através da casa, solicitamos que fosse novamente ativado as hidrolanchas, que eram da polícia para fazer a fiscalização nos canais, porque a gente tem também a ação de piratas, que roubam os motores de polpa, roubam as redes dos pescadores. Sim, sim. Uhum. Mas eu tenho certeza que se a gente reativar o convênio com a questão da fiscalização, a gente poderia também, com o tempo, né, numa parceria com o Estado, reativar as hidrolanchas para que a gente pudesse ter a PM, a Polícia Militar, dentro dos rios, né? Sim. Nós temos hoje, uma atuação, inclusive, da droga, que chega via rio, né? Nós temos uns problemas muito sérios aí que precisam realmente ser resolvidos com esse convênio, né? Sim, sim, sem dúvida. Pessoal, vamos retomar. Quer fazer um comentário? O NASCE, aqui R$1 milhão, 942 mil reais. E qual outro que você comentou? A ecoterapia Não, tá é porque acho que porque não entra um programa específico com esse nome. Ela pode estar aqui dentro das atividades da secretaria, mas não foi criado um programa com esse nome. Não, aqui eu estou vendo. Assim, dona Lúcia, aqui, assim, pode ser que esteja em alguma das secretarias, mas eu não consigo identificá-la porque não existe um programa com esse nome, ecoterapia. Está na saúde e a despesa está incluída no valor da saúde. É um contrato terceirizado. O NAS é um problema. Tem aquele valor de 900 e vai para 42 mil. Não, despesa pessoal. Assim, mais algum comentário sobre o orçamento? Eu só tenho uma pergunta. Nesse orçamento dá para ver se existe alguma previsão de construção de algum equipamento com relação a creches e as escolas? Porque este ano não foi
Existem aqui algumas previsões de investimento, mas também pode ser objeto de convênios ou de transferências específicas. Nós colocamos para o prefeito a necessidade da reforma do posto de saúde da Boracé, que não é bem um posto. Colocamos a reforma do posto de saúde do Indaiá. Colocamos a construção no Jardim Rafael. E tem mais um. São 4 itens na saúde. Agora, uma coisa interessante aconteceu com a saúde. Eu não moro em Vistalina e não estou defendendo em causa própria. Mas quem morava do lado de cá, tem muito cadeirante, muita pessoa idosa, e tem que atravessar Rio Santos para ir na Vila do Bem, na Vila do Bem Mal. Então, eu acho que Vistalina de cá ficou muito desfavorecida. Por isso que nós estamos pedindo no Jardim Rafael, dona Lúcia. Porque já existe. Porque tanto Ana Paula, Jardim das Canções, Vista Linda, eles ficaram já desguarnecidos. Quando você tinha o postinho na Vista Linda, do lado de cá, atendia o Rafael. Agora o pessoal do Rafael já falou, tá péssimo para eles. Se para Vista Linda, para ir para a chácara é difícil, para quem está no Rafael é impossível. Então, foi feita essa previsão como um pedido nosso. Agora, a execução orçamentária nessa fase que nós estamos, ela é simples assim. Ela dá os valores, depois que o plano plurianual foi estabelecido, lá está discutido as políticas que o prefeito vai empreender. A importância dos senhores vereadores estarem aqui. Castigo a falta dos demais. Porque aqui é que Mas, desculpa, hoje não é o dia. Pode vir quem quiser. Hoje é o dia da comissão. Eu estou aqui pela comissão. Esse é um trabalho. É o doutor Arnaldo que está trabalhando. Então, eu vim como vice-presidente para suprir. Então, esse é um trabalho da comissão, não é dos 9. Amanhã, terça, né? Na sessão, se entrar o orçamento do presidente que cabe ele pautar ou não, a Câmara já passou do prazo até do recesso. Enquanto ela não fazer essa votação, ela não entra de recesso. Então, a audiência é hoje, possivelmente amanhã nós estejamos votando. Então, o que se cabe aqui fazer? Eu vou dar uma sintetizada aí, gente. Ó, os valores previsionados para esse ano. Tá, aí eu te dei, né, Silvio? Ó. Você tem no artigo 2º, você faz a previsão das receitas, ou seja, o que o município vai arrecadar. Ele fez uma previsão de 473 milhões de reais, 420 mil aí. Essa é uma previsão de arrecadação. Ah, Eduardo, mas como é que é isso? É um negócio complexo. Da onde vai vir esse recurso, os royalties, a gente deu uma passadinha lá. E depois a gente faz no artigo 3º, destrincha mais ou menos para onde vão esses recursos. Então, será por função do governo. Legislativo, 16 milhões. Aí, justiça, essencial à justiça, 4 milhões. Administração, 52. Segurança pública, 19. Assistência social, 13. Previdência social, repasse, Silvio, 25 milhões. Saúde, nós temos que se ater isso aqui, ó, 79 milhões. O Silvio pegou um item lá. Eu vou explicar aqui só para não ficar dúvida. A saúde no ano passado foi feita uma previsão de 90 milhões. O que se pensou naquele momento, né? Você tinha uma previsão do IPTU aumentar 50%. Não passou, as fichas ficaram abertas. Esse ano que passou, que está passando, 2018, o prefeito fez até menos remanejamento, né? Apesar dele ter conseguido também o percentual legal de transmissão, que é de 5%. E por que fez isso? As fichas estavam inchadas. O que vai acontecer com esse orçamento que nós estamos executando? O que não arrecadou, o que não executou, ficou. Agora, esse ano ele não tem mais a previsão do aumento brutal que se pensou do IPTU. Ele chegou a 10%, não vou dizer que aumentou nem que diminuiu. E nem sei se ele fez a previsão. Se ele tiver excesso, no meio do caminho, ele manda para a Câmara, olha, eu tive um excesso na arrecadação da receita tal. E nós autorizamos eles a incluir isso no orçamento. Que é difícil, mas ela pode acontecer. Em qualquer um dos itens que vocês viram que estão apresentados aí, que ele faz uma previsão de arrecadação. E com o plano plurianual dele, com a previsão orçamentária, com os programas políticos que ele tem, com o custeio, com o que ele conhece da máquina, ele fez a distribuição desses 470 milhões para cada órgão da administração dele. Com esse recurso, ele vai pagar pessoal e ele vai fazer o investimento e a manutenção da máquina. Como isso ocorre? No exercício de 2019. O que nós podemos ter aqui, dona Lúcia, é que bimestral, cada 4 meses, o secretário vem aqui fazer a apresentação. Ele é assim, que nem nós estamos aqui hoje. Ninguém olha muito. Então, isso, a senhora sempre está aí. Então, ali sim, seria o momento de você... a parte a ele, vem cá, você tinha 90 milhões para a saúde, você usou... Eu acho que ele deve ter executado, próximo da saúde, os mesmos 70 milhões que ele está colocando agora. Por isso que ele já previsou, ele já não inchou a ficha, porque ele não vai arrecadar o suficiente para preencher ela com 90 de novo. E ele nem investiu 90 milhões na saúde, viu, Silvio? Lógico. Esse é
Foi fictício. Não, se tivesse investido, nós teríamos terminado o hospital, É. que era 8 milhões que faltavam. É. para terminar Então, hospital. o que eu falo para vocês hoje? Né? Em síntese aí, quem recebeu, quem... Põe o quadro para mim, esse do artigo 3º para mim. Não está com ele? Não, aquele outro que você colocou. Ah. Qual é ela? Serviços urbanos. Ela está com pouca verba, muita verba. Quanto está serviços urbanos? Urbanismo. 73 milhões. Ah. 73.506. Não, o que eu vejo aqui, ó, urbanismo. Não, serviços urbanos. Serviços urbanos. 44.996. Não, deixa eu... Mais 45. Pera um pouquinho, é que tem uma diferença aqui, é conceitual. Esse quadro aqui é por secretaria. O que o vereador está comentando, 73 milhões, são serviços urbanos. Então, pode existir serviços urbanos, além de ser na Secretaria de Serviços Urbanos, pode existir aqui, por exemplo, no planejamento urbano, até aqui em obras de habitação. Mas ela está questionando Então, o serviço só... urbano que faz a limpeza de rua. Cuida da rua. O serviço urbano lá. É isso mesmo, Aldi. O valor está embutido aqui, 73 milhões, e ele está discriminado depois ali. Cadê, Aldi? Em cima lá, é o quinto lá. Pessoal, deixa eu só repetir. 44 milhões. Deixa eu só repetir. Uma coisa é a secretaria, outra coisa é a atividade. A atividade de serviços urbanos, ela pode estar distribuída em mais de uma secretaria. É isso mesmo. Tá? Essa secretaria que vocês estão vendo, esses 44 milhões, ela deve ser responsável pelo pagamento de limpeza, coleta de lixo. Só que quando você soma parte do meio ambiente, pode ser que lá esteja o valor da coleta de lixo e o outro da limpeza pública. Então tem dois valores embutidos e ele faz tudo que é serviços urbanos. Entendeu? Pode falar. Tem. 23 milhões os dois orçamentos juntos. Ah. Já teve, eu não sei se eles fizeram, porque isso depende do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, eles que fazem a liberação. Existe também um repasse de quem faz contribuição. Nós tivemos ano passado algumas empresas que fizeram contribuição, 100 mil, e também o Lions fez. Aí eles fizeram a distribuição disso, deu coisa de 28 mil reais para cada entidade aí que estava habilitada a pegar, mas pegaram. Você é de alguma entidade? Perdão. Ah, tá. Então, deixa eu te falar uma coisa, porque eu acho que está todo mundo esperando aí, né? E ainda mais o Instituto Íntimo, está atrás de recursos para se viabilizar. O que falaram para você não vai sair pela ação social, vai sair pela Câmara. Não da Câmara, do Executivo. Nós teríamos que fazer o apontamento. Mas eu vou ser bem sincero com você. Ficou discricionário para o prefeito fazer ou não. Ou ele faz e não faz. Porque ele tem previsão, não diz que ele tem obrigação de fazer. Ele fez a reserva, e a lei pede a reserva. Entendeu? Eu não quero ser mal criado, mas a lei, o nosso presidente bolou a lei, a gente alinhavou, e se tivesse um regime político normal entre eles, acho que a gente teria conseguido isso, mas não teve, né? Então, o que está acontecendo? Hoje é dia 10. Falta 20 dias para terminar o ano. Tu acha que o prefeito vai passar 1.700.000 para as entidades na cidade? Não passou um centavo, não vai passar agora. Não vai passar. Então, eu queria falar para você. Então, o conselho pode, mas então isso não, ele tem uma verba, mas vai ser bem pequenininha. O que você vai conseguir é pelo conselho. Entendeu? Se você tiver um projeto, estiver escrita nos conselhos e você aprovar o projeto, você vai entrar no bolo de divisão. Que conceitualmente só aconteceu um ano quando a doutora Débora foi secretária. Ela disponibilizou um recurso na pasta e o Orlandini resolveu dar. Isso deu 32 mil reais, se eu não me engano, um ano para quase 10 entidades. Foram distribuídos em cheques até na ação social. Esse ano, esse recurso que foi doado, o prefeito fez um reajuste entre a arrecadação já com essa destinação e fez a doação, deu um pouquinho menos. Acho que entrou uma entidade ou duas a menos. Então, para 2019, você vai ter a previsão, sim, do que provavelmente eu possa arrecadar e do que provavelmente seja descontado, né? E você vai ter em casa disso. Agora, como política,
né, assistencial, de subsistência para instituições do terceiro setor atuar, de verdade não tem. Entendeu? A não ser a PAI, que já é um programa e está conveniado. Né? A PAI, vou falar o nome aqui, né? O lobby deles lá atrás foi para isso. Eles têm um trabalho, uma instituição com nome no país inteiro. Eles tinham uma atividade, o pessoal foi ajudando aí via lojas maçônicas e ficou de subsidiar o pagamento daquela atividade profissional que eles exerceram lá dentro, que não dá para fazer sem ajuda. A Câmara pensou-se e falou-se aqui, não sei se o vereador Silvio pegou alguma conversa dessa nossa, com essa emenda e com o terreno, por exemplo, que a APAI tem lá na Vista Linda, 5 mil metros, né? Não tem mistério nenhum. Não. O terreno está lá, tem uma área. A APAI nunca vai ter dinheiro para fazer. Então nós pensamos em pegar os recursos, e não houve acordo, e eu acho que isso vai se conversar ainda, de pegar esse 1.700.000, que daria a totalização de 0,05% do orçamento do ano passado, e que se fosse naquela área construído efetivamente um espaço da saúde, com abrigo para a APAI. Porque a APAI não tem uma sede, mas ela exerce atividades na área da saúde, fonologia, fisioterapia, enfim. E isso poderia ser construído um espaço físico naquele terreno, mas da saúde, destinado com um espaço para que a APAI pudesse usar. Não é para a APAI, ou só da APAI, porque a APAI não vai ter dinheiro para subsidiar um centro de referência disso, de tratamento daquelas crianças. Ela vai ficar pegando um subsídio da prefeitura mensalmente, pagando a folha lá, e se colocou em algumas gestões muita precariedade nisso, até com risco de ter esses repasses cancelados por falta de prestação de contas. O pessoal ativamente, até a Débora andou participando lá, auxiliando a APAI para que ela pudesse fazer a prestação de contas. Isso foi feito, senão esse ano ela não teria mais os repasses. A gente, com a divergência entre diretorias, a gente não acompanhou. Mas há um temor pela gestão, né? Não digo... como posso falar assim, é uma questão administrativa. Há um temor na questão administrativa que eles não conseguem efetivar. Recurso público, o agente que receber, ou pelo Instituto Índico, ou por qualquer outra pessoa, se ele não souber prestar conta e ele não demonstrar isso, ele vai nos bens dele. Quer dizer, é muito complicado, né? Trabalhar no terceiro setor e fazer a captação de recurso público. Mas não vou dizer para você que é inviável. Muitas vezes é mais salutar que a prefeitura faça isso, ela busque uma entidade idônea, que ela faça os repassos dos recursos e ela administre os serviços de uma maneira melhor, porque ela tem dificuldades em contratação. Não que uma instituição do terceiro setor não tenha, porque se ela não tomar cuidados administrativos para fazer contratação, compra e o gasto, ela vai responder na prestação de contas do executivo. E isso já andou influenciando as prestações de contas do prefeito em alguns anos. Pela falta, pela dificuldade, pela ausência de informações, o repasse do recurso público. Então, é perigosíssimo. Os conselhos municipais acabam auxiliando muito bem isso. Até eu tive numa reunião lá onde as instituições estavam captando, mas também estavam avalizando a prestação de conta dele. Ou seja, tem uma mão de duas vias, que as próprias entidades acabam fazendo parte dos conselhos e elas mesmas acabam se autofiscalizando. Ou seja, uma ajuda a outra e a coisa teve um princípio de funcionar. Mas, culturalmente falando, você está meio num deserto, minha querida. É muito difícil, não é coisa fácil não, né? Tem que perseverar bastante. Falar para você que o município está de porta aberta esperando que uma entidade do terceiro se levante e ela repasse recursos, ela não vejo como política disso. Isso é um compromisso que você pode encontrar futuramente, credenciando bem a sua entidade, estando com ela em dia, e um discurso político que alguém possa fazer. Eu vou apoiar todas as entidades do terceiro setor porque eu acredito nelas. É um caminho, mas nessa gestão, se prometeu, não cumpriu, e se for, não tem indício de fazer. Então, eu não vou vender para você uma coisa que não vão entregar. Agora, o que se conversou aqui dentro, que eu também acho que não vão entregar, é os repasses das emendas do vereador, que teve um vereador que parece que se manifestou o interesse de repassar esses recursos para vocês. Acho que outras empresas, outros vereadores também poderiam fazer, mas no peito da administração não nasceu essa vontade, entendeu? Então eu estou vendo assim, decair. Eu fiz uma graça ali no Zap agora, dizendo assim que eu podia fazer uma emenda até maldosa, né, nesse orçamento. Eu podia colocar assim, né? Vou até pegar para ler daqui, porque fica mais gostosinho, né, Silvio? Ficar ensinando muito pulo do gato. Não, mas isso aqui eu vou ler para vocês, porque a pergunta dela é pertinente. Aqui, ó. Olha lá. Agora veja a emenda. O orçamento de 2019 entra em vigor após a publicação de decreto do Executivo apontando o cumprimento das emendas legislativas referentes ao exercício de 2018. Você gostou dessa? Resolveu o seu problema. É isso que falta no orçamento. Mas não é política do prefeito. Isso aqui é pôr a faca no pescoço dele. Ou você faz em 20 dias ou você não faz. Quer dizer, vai publicar
no próximo sábado, se ele quiser orçamento vigente desse ano. Só que eu vou falar um negócio para você. Mesmo que a gente faça isso, Silvio, né? As fichas desse ano são muito maiores a quem para ele. Nós estamos falando de um orçamento de 493 para um de 475. Se eu fizer isso aqui, ele vai adorar. Então eu não cabe nesse ano. Ou seja, nós estamos tomando um passa-moleque. Os vereadores aqui que fizeram uma previsão que não vão conseguir fazer o repasse. Mas vamos esperar até 31 de dezembro, ainda tem esperança. Que você pode receber isso por decreto, ele pode fazer um repasse para você ainda em janeiro com previsão de conveniando com você, com previsão desse exercício, e em janeiro ele executar. Ou seja, ele te repassar o recurso. Eu duvido muito, vai ter que ser muita pressão. Repasse para você. Mas que tem como fazer aqui, tem. Agora, o que faltou na lei, na emenda constitucional, foi previsionar a faca no pescoço dele. Ele não tenta deixando rolar, que vai acontecer com ele se ele não fizer. Mas que tem como fazer aqui, tem. Agora, o que faltou na lei, na emenda constitucional, foi previsionar a faca no pescoço. O Anderson Nora pegou recurso nos 2 anos. Mas que tem como fazer aqui, tem. Agora, o que faltou na lei, na emenda constitucional... Eu vou falar um negócio para você, olha, dona Lúcia. Quando a pessoa entra no ramo da terceirização, ela tem que ficar um pouquinho longe da política, ela tem que se dedicar mesmo àquilo que ela pretende, porque quando ela pega lá, como entidade, recebendo recurso, né, recebendo outros tipos de ajuda, como assistência social, bancou por vários meses a alimentação das crianças que iam lá, eles recebiam recurso até do Estado, e de repente o presidente, sei lá, alguém da ONG sai candidato, o que acontece? Deu problema político, entendeu? Então, escolhe aí, escolhe aí, do Estado, e de repente aí o presidente, sei lá, alguém da ONG sai candidato, o que acontece? Sim, político, entendeu? Por quê? Vai fechar? Escolhe aí o recurso do Estado e de repente aí o presidente, sei lá, alguém da ONG sai candidato, o que acontece? Sim, político, entendeu? Por quê? Vai fechar? Então, ó, tem o Provida, tem esse segmento ele é imenso. Acho que no Guarujá que eu escutei de uma vez, são mais de 100 instituições dessas que periodicamente recebem recursos. É uma política do município. Um município com 300 mil habitantes, entendeu? Eles têm um orçamento melhor que o nosso, mas eu falo para vocês, Bertioga tem que fazer a lição de casa, ela tem que fazer uma recuperação gradativa. Eu acho que um passo está querendo se dar. Nós estamos a um caos aí na questão de percentual. Você está falando que vai abaixar, se o Reuters abaixar mais, e se abaixasse mesmo, nós perdêssemos essa receita por um acaso querendo se dar. O governo há de se querer distribuir isso na totalidade para 5.500 municípios, ou seja, vai acabar integrando o fundo de participação dos municípios e não mais de proteção dos municípios lindeiros aí a questão da exploração do pré-sal. Ou seja, se isso acontecer dentro do Congresso Nacional, a receita vai cair muito. E quem não estiver pronto para isso vai sofrer. Vamos dar um exemplo de Abel, um município pequeno, tem suas peculiaridades, mas hoje eles têm um fundo soberano. Eles não sabem o que fazer com o recurso que eles recebem do Reuters. E nós, né, para conseguir uma fatia dessa, prefeito passado, Orlandini, teve que entrar com uma ação contra, né, o município de Abel para que ele fizesse. E conseguiu, teve êxito, né? Aí nós tivemos aí um candidato a deputado federal do PV, ex-prefeito lá. Não, eu vou ajudar muito Bertioga. Já não quis dar um pedacinho dos Reuters para nós, teve que entrar na justiça. Como é que vai ajudar a gente? Entendeu? Quer dizer, então, por causa de receita, município nenhum vai abrir mão. Então a gente tem que tomar cuidado. No caso do executivo, é política. Isso, eu não sei se com 600 pessoas é pressão, mas você já falou com ele? Município nenhum vai abrir mão. Então a gente tem que tomar cuidado. No caso do executivo, mas isso é bom que a gente saiba, entendeu? Eu não sei se com 600 pessoas é pressão, mas você já falou com ele? Município nenhum vai abrir mão. Então a gente tem que tomar cuidado. No caso do executivo, isso é bom que a gente saiba, entendeu? Eu não sei se com 600 pessoas é pressão, mas você já falou com ele? Município nenhum vai abrir mão. Então a gente tem que tomar cuidado. Concordo. Sim, isso é bom que a gente saiba, entendeu? Eu não sei se com 600 pessoas é pressão, mas você já falou com ele? Sim. Concordo. Sim. Sim. A lei federal explicada, criança tem direito ao seu computador. Então vai ter assim, vai ter 5 autistas na sala, vão ter que ter 5 referências. Tem que todo mundo entre na justiça. Vai sair de algum lugar esse dinheiro, porque vai ter que pagar a
Então, foi bom você estar aqui e eu te falaria assim, não é o único provedor da sua instituição apenas o município, desde o órgão federal ao órgão estadual. Eu estou habilitando uma instituição do terceiro setor aqui da nossa cidade para fazer captação de recursos no estado. E a Nossa Senhora de Fátima foi a Débora que habilitou e ela pegou recurso no estado. Então vamos dizer assim, não, sim, ó, mas você vai precisar, eu entendo assim, quanto tempo tem a sua instituição? 18 meses. Então ela está, até para ela trabalhar, ela precisa de 3 anos, se eu não me engano, viu? Não, sim, ó, mas você vai precisar, eu entendo assim, quanto tempo tem a sua estado? 18 meses. Então ela está, até para ela trabalhar. Eu acredito que você vai alcançar maturidade dentro desses 3 anos. Não é quer dizer que você não possa parar e você não possa fazer um trabalho social. Eu tive no Provida, como vou na PAI e como frequento até a Nossa Senhora de Fátima. A gente começou aquele trabalho. A primeira reunião da PAI feita para a fundação foi feita aqui na Casa da Lúcia, do Vicente Carvalho, foi a Débora que fez. Então a gente trabalhou muito forte nessa questão social. Acho que pouco envolvimento com a gente, o Jorginho, mas eu vi que os filhos do Jorginho tão grandes, eles estão vislumbrando outras coisas, então eles acabaram perdendo feedback. Mas, de verdade, recurso suficiente para atuar não tem. E a política desenvolvida para as instituições que estavam inscritas no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças, o que foi? Não se priorizou mais uma e menos a outra, se distribuiu por igual. Isso foi feito na gestão do Orlandini com a Débora à frente da Secretaria. Falta uma política dessa com alguma coisa. Você tem 10 instituições, você der 30, 40 mil, ajuda pra caramba. Agora, a PAI não vive se ela não tiver hoje 40 mil reais mês, que a gente entende que falta uma política dessa com alguma coisa. Você tem 10 instituições, você der 30, 40 mil, ajuda pra caramba. Agora, a PAI não vive se ela não tiver hoje 40 mil reais mês, que a gente entende que... Então, mas a instituição dela tem esse perfil. A Provida tem esse perfil. Tá. Eu vou ver com os vereadores da comissão, se o Silvio também quiser participar dessa conversa, vou tentar fazer amanhã, para ver onde eu posso fazer a separação do recurso, tá? Independente da emenda legislativa, tá? Então eu vou te falar para você assim, ó, isso aí não teve uma trava, não foi condicionado, foi feita uma previsão, então tem uma ficha. O prefeito tem a arrecadação que ele sonhava, ele vai fazer, atender às nossas indicações. Cada vereador teria aí uma instituição, um fundo para se fazer, sendo que metade desse recurso ainda teria que ser para a saúde. Nós conversamos numa reunião onde foi falado outros assuntos no gabinete do prefeito, e nós falamos para ele, olha, nós gostaríamos, o vereador Magno Roberto também estava lá, eu gostaria que fizesse a reforma do postinho de saúde da Boracé, do Indaiá, tá horrível, acesso e tudo mais. E a gente falou da construção de outras 2 possibilidades, que foi a questão do Jardim Rafael, lembro uma, e uma outra foi apontada, que eu não peguei no rascunho agora, me fugiu da cabeça. Mas nós falamos 4 situações onde você poderia previsionar, desses 1.800.000, gastar 900 mil na reforma, na ampliação disso, na construção de algumas coisas na área da saúde, já que 900 mil seria. Imagina os outros 900 mil, vamos colocar aqui, vereador Silvio, que nós fizéssemos para a PAI. Você não gasta isso para levantar um prédio só para a PAI, voltado para a saúde, mas era 1 ano e o problema da PAI estava resolvido. Só isso. Agora, o custeio disso, quem vai fazer? O executivo, logicamente. Em vez dela fazer o repasse de 40 mil, ela coloca a escola lá, coloca a PAI lá, a PAI vai ver isso acontecer, mas a prefeitura vai subsidiar com médicos dela, pagos por ela. Não precisa mais você conveniar e passar, porque o que está acontecendo anualmente? As despesas estão superando as receitas que a PAI tem. É muito difícil ficar com o pires na mão fazendo, e vamos lá. São crianças nossas, são filhos do nosso município que precisam de atenção, assim como você faz a previsão para o autismo, né, que você trabalha. Então, também poderíamos trabalhar esse lado, propriamente dito, mas eu acho que tem que ter uma hora que vocês, junto ao conselho, e sentar lá e tentar desenvolver a política. Até acho legal o que você falou aí, vamos com 600 pessoas para lá, busca o diálogo, busca o projeto, traz aqui na casa, a gente tenta fazer com que isso aconteça. O poder nosso aqui hoje limitado a isso, mas você veio aqui prestigiar a nossa reunião, acho que você não pode sair daqui sem estar prestigiado. Pela emenda, é discricionário do prefeito de fazer. Como está discricionário, é o vereador apontar. Mesmo que ele aponte, o prefeito não tem a obrigação legal de fazer. Ele tem a previsão, mas não tem a obrigação legal. Agora, se nós fizermos aqui a separação de um recurso, dentro da assistência social, onde está o conselho, e fazer que isso aqui vão para entidades sociais do terceiro setor que prestem o serviço, isso pode ser feito. Nós podemos trabalhar esse texto, fazer uma emenda no orçamento e fazer a previsão do valor.
não sei quanto você usaria para atender a sua demanda de criança, não conheço o seu projeto? Sim. Você tem, Silvio? Tem. Qual o valor? Eu precisaria pegar lá direitinho. Tá. Não, mas por cima. É. Tá. Então é como se fosse a PAI. Você vê, nós estamos já com um pangarezinho, vou chamar assim, perdão da palavra, mas a dificuldade da PAI é muito grande, a própria estrutura física do prédio dela é muito ruim, é emprestado. Então eu falo assim, olha, nós precisamos ter algo concreto, né? E isso eu propus aqui, propus ali, mas a PAI atende, E você vê, ali na Vista Linda está tão perto o NASCE. Está tão perto, nasce. Às vezes eles têm que fazer transporte das crianças dali para outro canto, sabe? Então, sabe o que aconteceu lá, vereador? Só uma observação rapidinho. É que assim, por uma questão até de racionalização da própria prestação de serviço lá no NAS, se encaixou dentro de uma faixa, o senhor entendeu? Então, até os 7 anos nós tínhamos um atendimento, dos 7 até os 14. Então, dali para cima se fez um corte onde estaria a maior população, o senhor entendeu? E se excluiu os extremos. Mas as crianças crescem. Então, mas aí o que acabou acontecendo? Estourou lá no Índico, o senhor entendeu? Porque lá começou... Então, talvez, levando em consideração a observação que o senhor fez aí, com a sua experiência, a gente pudesse fazer essa emenda, para pelo menos a gente ter essa emenda provisionada, o senhor entendeu? Porque... não só da questão da educação, que foi um trabalho que foi apresentado aqui pelo Instituto, foi feita uma palestra aqui. Se mostrou números interessantes na educação, o senhor sabe, mas também se mostrou números com resultados que são fáceis de serem obtidos e da gente mudar o quadro, porque há uma tendência do crescimento dessa doença e a gente não sabe por quê. Né? Então, se a gente tiver o olhar voltado até para a formação, porque acaba o Índico formando também profissionais de mão de obra para poder lidar com essas questões, sabe? Então seria interessante se a gente pudesse, se o senhor pudesse fazer essa emenda aí para a gente, para apresentar amanhã. Vou dizer como faz essa emenda, vereador. O plano plurianual já foi votado. A diretriz que o prefeito teria já estão lá. Eu não tenho como alterá-lo agora. Mas aquela coisa, se lá tiver um vestígio na lei da área da ação social com a preferibilidade, o prefeito poderia fazê-lo. É como eu estou falando aqui. Despesas correntes, quando eu coloco lá 168 mil, qual que é a despesa corrente da Secretaria de Ação Social? Repasse. Para instituições do terceiro setor, a despesa corrente, eu vou fazer o repasse. Estou fazendo uma suposição. Então a gente tem que ver aqui hoje, assistência social. Tem 13 milhões e 670. Eu posso passar isso aqui para 14 milhões, por exemplo. Eu estaria colocando garantidamente mais 400 mil reais por ano para te atender. Assim como deve estar em alguma ficha daqui o recurso da PAI. Não sei se está separado o convênio, a PAI? Não tem separado? Então, você vê, não é uma coisa que põe nessa lei. Mas eu vou te falar para você, e você vai permitir chamar de você também. Que a senhora pode começar a imaginar que você precisa ter uma saúde financeira. A destinação de uma emenda parlamentar, ela ia se amarrar aqui a permanência em alguém que vocês tivessem um pouco de contato, e não seria uma política efetiva pública que se fazesse. Então, a emenda parlamentar teria a seguinte função: eu vou fazer ali uma obra, vou fazer uma reforma. Então, você aponta algumas melhorias e você consegue fazer. Para destinar essa emenda parlamentar para assistência social é até difícil. Posso falar para você que se nós apontarmos aqui uma política, o prefeito contrata e executa lá, ninguém presta conta. Quando ele faz com você, tem que conveniar, você tem que estar inscrito, é muito burocrático. Então, por isso que eu te falo para você, a intenção dos vereadores de fazer o repasse e atender as políticas de reivindicações que ele tem com o terceiro setor, eu assim, até na condição de prefeito hoje eu não faria, pela temeridade da questão da prestação de contas. É perigoso para mim como executivo. Se eu passar o recurso e você não executar direito e você não prestar, dá problema. Não é, Adiel? Eliseu está lá enrolado com 90 e poucos mil reais de repasse ainda para aquele... Ele faz repasse. Faz repasse. Tem convênio já antigo, acho que desde a época do Orlandini também. Mas não é política de repasse de verba de emenda parlamentar. É já uma política previsionada. O que você tem que chegar é nesse pé. É isso aí. Entendeu? Política de compromisso. Não, e lá tem uma prestação pública de contas, né? Que ele faz. Ele faz essa prestação pública junto ao Ministério, ao Tribunal de Contas. Ele presta aqui no município, né? E não, excelente. O que acontece é o seguinte: todas as entidades elas procuram recursos, seja pelo município, pelo estado ou pelo governo federal. Não há problema nenhum. O problema está na hora
prestação de É isso aí. Por exemplo, se você receber o recurso para você comprar papel higiênico, você tem que comprar só papel Mas higiênico. esse papinho tá bom. Você distrai. A verba já vem carimbada. Viu, Adiel? Carimbada. Ah. Então, aí é onde que houve o problema com o Eliseu. Porque o Eliseu, a contadora dele, não orientou ele Sim. como deveria. Uma vez eu fui tentar falar para ele, tentar explicar, ele achou que eu estava errado. Eu falei, ó, se você receber o recurso para comprar material supérfluo, que é papel higiênico, sabonete, essas coisas, é verba carimbada. Você não pode comprar uma mesa. Se você comprar, já era. O Tribunal de Contas... É cultura, é saber trabalhar com o terceiro setor. Vai pontuar. Então, é assim, eu sou de acordo que faça a liberação das verbas para as entidades. Porque as entidades, de uma forma, ela acaba ajudando o município numa outra área que o município é deficiente. Por exemplo, nessa área que ela administra, o município é deficiente. Então, ela, pelo terceiro setor, ela está concluindo uma coisa e ajudando. Então, é justo que o município faça o repasse de verba para ela. Até pela qualidade da documentação dela, pela prestação, pelo que a gente vê lá. Vamos conversar com os vereadores que você apontou, o próprio Carlos Capellini, que eu andou falando, que a gente andou conversando sobre isso, para que se a gente conjuntamente, não dois para atender individualmente, mas atender em conjunto, porque o seu problema não é com um vereador que vai fazer para você. Você precisa que o Poder Legislativo se mobilize e faça. E a gente tem que entender globalmente o que as outras instituições estão passando. Não é só a onda sonora, a Boracéia Viva, elas têm um outro trabalho. Eu vou classificar você como um trabalho essencial, entendeu? Não que a música não seja, outros trabalhos não sejam, mas eu estou falando, como política de investimento, se eu deixar de atender, eu vou ter problema na ponta, entendeu? Por exemplo, no caso da instituição, vou falar da minha, né? Sim. A minha, ela está nas duas pontas. Ela tanto atende a educação como atende a saúde. Ela supre duas secretarias. Porque hoje... Mas nenhuma das duas vai abraçar você, porque os recursos que eles têm já são escassos. A saúde nós brigamos porque o NASCE, durante muito tempo, ele ficou largado. Nem ação social, nem educação, muito menos a saúde. Até que a gente pegou a DRS, né, Diretoria Regional de Saúde, a Débora fez uma reunião lá, na época se constatou isso, que era um serviço essencial de saúde, ela subsidiou isso e nós conseguimos que a gestão passada fizesse alteração do serviço do NASCE para a saúde, onde estaria mais calçado de recursos para ajudar. Então, o NASCE se recupera financeiramente levando, porque ele vai para uma pasta sadia. Não é educação que você, como gestor, não vai ter o corte, você não podia gastar com o NASCE, não. Corta o recurso, glosa na educação, ele não aplica os 25% da saúde, da educação. Não é o caso do NASCE dentro da saúde. Os serviços são essenciais lá dentro. Aí você pega outras instituições do terceiro setor, como o próprio Lions, o Rotary, eles estão ajudando o NASCE, propriamente dita, como uma outra mão. Então, o que a gente precisa fazer, eu falarei assim para você, eu conheço a PAI penando há tempo. Abriu-se uma lacuna no governo passado. Não vai se fechar ela, prefeito nenhum é louco de fazer isso. Então, querida, perdão da palavra, você precisa achar essa lacuna, você vai ter que montar isso, a habilidade da gestão, o apoio dessa casa a você, para criar essa política pública, para depois você não ser vista como a instituição, como é que é o seu nome? Da Vanessa, e sim a PAI, você vê. Por mais que tenha gestão, a PAI criou corpo, ela caminha sozinho. E outras instituições que às vezes você faz isso, e enquanto ninguém da PAI se levantar, né, fulano de tal, candidato a alguma coisa da PAI, se fizer um negócio desse, vai criar um trauma tremendo. Você está subsidiando onde ele está fazendo o nome dele. É política. Então a sua instituição, apesar da grande necessidade de carência, saúde e tudo mais que você tenha, também tem que passar pelo crivo político. Te falo isso para você não ficar tropeçando por aí, em conversinha, porque o prefeito não me recebe. Assim, você não falou comigo, não quer dizer que eu também tenho esse poder, mas eu te falo assim, eu vou pegar o Capellini, vou pegar o Carlos, falou, gente, para com isso. Entendeu? Que tipo de conversa é essa que não pode ter? O que o prefeito não pode explicar, o que ele não pode falar que possa ou não? Ele falou, esse ano eu não posso. Eu te falo para você, 2018 passou. Eu acho que você ainda tem a batalha de 2019, que você não tem a garantia legal que vai fazer isso. Por mais que eu coloque mais recursos e faça uma mensagem explicativa na minha emenda dizendo que estamos destinando mais recursos para lá, por isso, não quer dizer que ele tenha que cumprir, porque eu não tenho a previsão legal. Mas vamos criar uma política para que você, com o instituto credenciado,
ao se passar os 3 anos que você tem uma habilidade, eu te falo para você, teve instituição que captou recurso fora daqui, antes do que o Conselho Municipal reconhecesse ele como instituição. E, Adiel, você falava da creche. A creche eu já trabalhei, a gente já trabalhou esse assunto aqui. Nós, dona Lúcia, nós não vamos vencer construir creche, e que o prefeito não faça previsão mais de construir creche. Esse tipo... Ele subsidia isso para alguém que possa fazer como o do Albatroz. O recanto infantil. Recanto infantil é muito... a senhora não sabe que é dor de barriga quando você coloca uma cuidadora de criança, ela te mete um atestado de 2, 3 meses por qualquer síndrome, qualquer terapia. É muito penoso. Quando a pessoa receber por criança, olha, quantas crianças você tem? Hoje em São Paulo se paga R$230 por uma criança na creche. Aí quando o Silvio pede a apresentação, todo mundo fica alvorado. Eu não vou julgar para você. A gente trabalhou com uma instituição até pior, né? Eu não estava aqui, a CCB já estava aos frangalhos, muito difícil de lidar com ela, e os serviços foram levados. O promotor de justiça e a juiz entrou dentro da casa e falou que até que fim alguém levantou a casa. Quer dizer, se ela decaiu hoje, é a política de gestão, não é nem... Quando você joga, é a mesma coisa que eu pegar ela, eu não dar condições para ela, eu colocar... Quantas crianças você cuida, querida? Então, daqui a pouco ela recebe subsídio, não sei com quantas crianças dá a pai, mas a pai tem 40 mil. Se alguém for vistoriar ela e for verificar e achar qualquer coisa irregular, daqui a pouco corta o recurso dela, o que ela faz? Então você tem que ter nessa área serviço de excelência. Agora não estamos tendo Não, sim, entendo. É sim. Ela recebe recurso público, ela tem que prestar... Entendi. Então... Nós se comprava na gestão passada, toda a parte de alimentação. E se fazia, não tinha regulagem. A gente fazia um trabalho, o Diel acompanha isso aí com a gente, o Cabo Elcio que estava à frente disso aí. Era prazeroso tirar um homem de rua, trazer ele para o albergue, dar um banho nele, trocar a roupa dele, fazer a higiene pessoal dele e dar alimentação para ele. Hoje... Ficou assim, né? Quanto mais ela pegar, mais despesa ela tem. Então ela chegou num limite. Eu não posso fazer isso. Não ficou como se foi feito em gestões passadas. Porque pagar pessoal é fixo. Agora, gestar com prato de comida não é fixo, Silvio. Entendeu? Quantas comidas você dá por dia? 50. Quanto foi previsionado? 20. E aí? Já estou estourando em 30. Como é que você faz? Quem paga essa despesa? A prefeitura não quer pôr o dinheiro. Entendeu? E tem recurso para isso. E não... não vi isso aí não. Bom, o que eu queria dizer para vocês, acho que a gente já alongou. Fala. Tá. Uma tragédia anunciada. Eu acho bom os senhores vereadores ficarem bem atentos com essa causa. ITLS que vem por aí. Analise o que ela fez lá em Birigui. Você está falando da empresa da saúde? Da saúde, que ainda não foi assinada, mas já foi votada, já foi escolhida. Ela vem com uma tecnologia diretamente da Bahia, tem escritório desse tamanho em Suzano, e quase derrubou Piritiba Mirim. Eu vou contar para a senhora, o senhor permite, vereador? Então, é uma tragédia anunciada. Eu vou dizer para a senhora assim, sobraram 5 entidades lá. Nós fizemos uma análise da documentação, sobraram 5 entidades. Das 5 entidades, só para a senhora ter uma ideia, tinha uma lá que tinha um cofre que tinha 500 mil no escritório, no balanço. Eu não sei, doutor Eduardo, como é que... quer dizer, o senhor precisa acertar a contabilidade, então o contador falou assim, põe 500 mil reais aí de saldo, e está onde? Dinheiro em posse no escritório, quer dizer, isso quer dizer que tinha no banco. Não, só para você ter uma ideia, a qualidade da contabilidade de uma delas. Tecnicamente, as 4 instituições, mesmo essa que ganhou, são melhores do ponto de vista da proposta de técnica. Assim, eu tenho um quadro de especialidade maior e consigo fazer uma prestação muito mais rápida de atendimento. Ponto. No entanto, contabilmente, a única que tinha condições era essa que estava lá com problema em Biritiba. Nós estamos com um problema seríssimo, que aconteceu o seguinte, todo o nosso pessoal aqui, em função dessa dúvida, começou a entregar currículos em volta das cidades que estão... O pessoal começou a ser contratado e ir embora, porque se eu tenho minha família para sustentar, não sei se essa OS que entra agora me contrata, aí eu vou ser mandado embora, né, se eu não for, no meio da temporada, e aí nós tínhamos uma tragédia maior anunciada, que era enfrentar a temporada com a equipe que nós estamos. Então,
Hoje, por exemplo, se a senhora for comigo lá, o pessoal que cuidava da manutenção do jardim está atendendo no balcão, fazendo a ficha. Então, por quê? Porque, na verdade, o erro é anterior, senhora entendeu? Quando houve a troca da OS, por essa última que veio, senhora entendeu? Foi um planejamento muito mal elaborado, senhora entendeu? Isso. Bom, veja, a gente tem que, né? Isso. Então, vamos dizer assim, houve um erro no planejamento, digamos assim, e esse erro no planejamento fez com que essa contratação, para a senhora ter uma ideia, que está hoje vigente no pronto-socorro, antes da entrada da UES, totalmente irregular. As pessoas que estão lá estão desprotegidas do ponto de vista da garantia do trabalho. Olha que loucura. Agora a senhora veja que loucura. Nós estamos exatamente na véspera da temporada, 5 empresas que se habilitaram. Algumas são melhores tecnicamente, mas contabilmente existe uma dúvida terrível. A que tem melhor contabilidade não tem tanta técnica. E todas elas, das 5, todas têm problema. Todas têm BO. Todas têm um boletim de ocorrência em alguma cidade. Aí eu pergunto a senhora, e agora? O que nós vamos fazer? Então, é a bebida amarga, né? Ou se você entra na temporada com o número de pessoas que vêm para cá, com a quantidade de acidentes que tem aqui, se a gente manter esse quadro que está aí, provavelmente a gente não chegasse, dona Lúcia, no final de dezembro, com esse quadro, nós teríamos aí 15, 20% a menos de profissionais. Aí eu estou no meio de uma crise em janeiro, com criança morrendo aqui no parto. A senhora entendeu? Laurinha. Que é uma dor para a gente isso, uma dor. Né? Então eu vou dizendo para a senhora assim, infelizmente, esse é o quadro que foi criado através do terceiro setor, porque o terceiro setor é uma ferramenta importantíssima, 65%, mas eu digo para a senhora, em 65% da economia japonesa é terceiro setor. 82% da economia na Finlândia, apareceu agora a Islândia na última reportagem, é terceiro setor, porque são as 3 esferas, é o capital, o poder público e a população organizada. É o equilíbrio, é a nova onda de gestão mundial. É que no Brasil ainda, a gente não encontrou ainda esse equilíbrio. Então, agora estamos aguardando o executivo. Deixa eu... Sim, porque foi a que melhor se apresentou, senhor Adiel. Questão de ordem. Para não polemizar, a gente está entrando no poder discricionário do executivo, né? A gente está numa audiência pública, tentando ver distorções orçamentárias. Nós chegamos... Eu estive vendo a demolição dos quiosques. Certo. E está previsto uma licitação, aquela verba que vem, é uma verba carimbada de unidade? Então, pode ser que seja. Discricionário do prefeito. É uma coisa tão faraônica que vai ser feita no lugar dos quiosques, tudo de vidro, uma beleza, uma coisa louca, que a gente não tem dinheiro para nada. Ele pode ainda terceirizar, eu não sei o projeto de licitação que ele pode fazer para aquilo. Alguns daqueles espaços, ele diz que vai usar como totalmente público, ele vai ter que executar com algum recurso. Dona Lúcia, esse assunto se resolve em 2020. Hoje, temos que colocar recurso na ficha. Então, vamos esperar, né? Que nem rodoviária. Você não custeia com 1 milhão, vai custear com 40. Vamos ver quem faz. Doutor Eduardo, com todo respeito, quem está escrevendo a trilogia das rodoviárias sou eu. Não, mas... Não, eu estou escrevendo. Vereador, você não conhece a minha nesse assunto. Imagina só, nós já fizemos uma que está abandonada, né? Que seria o sonho de consumo do turismo. Sim. Uma segunda que nunca foi usada e uma agora interplanetária. Vai pousar até espaçonave. Amém. Então... Bom, para que não haja dúvida e para que eu registre aqui, essa audiência foi gravada, eu vou levar aqui como proposta do Instituto Índico, né, no seu nome, da Vanessa, para que a gente possa consignar recursos do orçamento na questão de repasse para instituições do terceiro setor, especificamente no cuidado das crianças especiais. É assim? Tá? E se os vereadores amanhã, antes da sessão, acordarem, a gente pode apresentar um valor a mais dentro do orçamento e colocar numa dotação orçamentária específica para repasse do terceiro setor. Vou procurar isso
no desmembramento analítico das fichas e fazê-lo. Eu, não acreditando que a gente possa ter emendas parlamentares, porque não há obrigação legal de fazê-la, assim, de separar em orçamento, a gente pode fazer a obrigação também, uma separação numa ficha e convencer que ali fica menos dolorido para o Executivo fazer de subsidiar. Vamos esperar para ver o que se pode ser feito nessa situação. Eu tenho outras instituições que eu nem alimento esperanças falsas, sabe? Mas o seu caso é um caso bastante necessário. Eu acredito que essas crianças têm que ter a guarnição por parte do Poder Executivo, porque não há meios sociais que os pais ou que uma instituição, porque ela veio com a sua boa vontade, ela consiga prover recursos. O dinheiro sai do munícipe, tá certo? E o prefeito pode colocar isso como política pública. A intenção da Câmara é previsionar um aporte a mais, fora a previsão do que está aqui hoje. Da onde a gente corta? Vamos cortar da onde a carne é mais gorda, do gabinete do prefeito, da Câmara Municipal, para que você fale, eu consegui fazer isso para a PAI. Nós cortamos da Câmara 500 mil reais, destinamos 40, o prefeito vetou. E a gente não consegue fazer porque nós não temos essa força, a Câmara. Mas a gente fez a nossa parte. Então, Silvio, para que a gente não venda, o Eduardo disse que vai previsionar. Mais que eu faça, não tem competência para dizer para você que o dinheiro vai chegar. É vontade política. Então, se não for nessa, cobre o futuro de quem se habilitar a fazer isso. E eu queria dizer assim, se o senhor permitir, eu gostaria, como o senhor vai fazer essa emenda aí? Nós. Se o senhor gostaria de participar, Sim. assinar com o senhor. Não, então, vamos fazer a reunião amanhã, Silvio, aqui antes. Agora, com essa reunião, o único apontamento de instituição que veio, eu acho até legal prestigiar e ter isso, o vereador Capellini, o vereador Carlos, Vossa Excelência também andou conversando com ela, que a gente possa fazer. É uma causa que vai tocar a todos aqui, independente de posição partidária política. Agora, se nós fizermos isso, esse apontamento, e colocarmos isso para o prefeito, vai depender do ano de 2019 ele acolher você e fazer o convênio com você, assim como ele tem com a PAI, com a creche, entendeu? Credenciar você para isso. Mas política de emenda parlamentar, não espera isso aí que o Papai Noel não existe. Então, nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Aldi, obrigado. Você, como sempre, o dono dos números. Vamos tirar